Graças a Deus, vamos estar dando sequência ao nosso estudo, a nossa linha aqui de raciocínio. Nós vamos ler alguns versículos para nós darmos sequência ao que nós propomos aqui. O versículo 9, Denis, versículo 9, só para nós lermos ele e logo vamos ler os próximos textos. Deus abençoe Ana Paula, Deus abençoe sua vida, sua filhinha e quem mais está com você. Portanto, vós orareis assim. Esse é o modelo. Esse é o modelo. É o parâmetro que nós temos de oração. Se a gente seguir esse parâmetro, não dá errado. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Tanto na terra como no céu. Eu vou ler na minha versão: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Esse é o parâmetro que nós precisamos de ter. Nós não podemos fugir dele. Se fugir, não dá certo. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de padrão. É um Deus rigoroso no que tange à sua lei. E uma coisa que nós precisamos levar em consideração no processo da oração é que nós precisamos nos adequar à realidade de Deus e não Deus a nossa. Vou dizer de novo. Nós precisamos nos adequar à realidade do céu e não o céu a nossa. Eu preciso, porque o modelo que o Senhor está passando, que Jesus está passando aqui, é o modelo do céu. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, é o modelo do céu. Então, eu não posso pegar o modelo do céu e fazer uma adaptação ao modelo que o homem desenvolve na terra e mandar de volta para o céu, porque não vai funcionar. Então, o modelo é o do céu. Vamos ler de novo. Verso 9. Pai nosso, portanto, orareis assim. Pai nosso, vamos todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, eu preciso de ter isso como modelo, porque foi Jesus quem estabeleceu. Então, vamos lá. Para a gente começar a entrar nesse estudo da oração, que ele não é um estudo que se esgota. Nós podemos estudar aqui até Jesus voltar. Se ele vai voltar daqui a 10 anos, 20 anos, nós não sabemos. E se vai voltar daqui a pouco, também não sabemos. Certo é que a questão aqui é eu me adequar à realidade do céu, no que tange a oração. Mas qual que é o segredo aqui? O segredo aqui é o domínio. O segredo aqui é o domínio. O domínio de quem? Do reino. O domínio do reino precisa estar estabelecido dentro de mim.
Porque a vontade dele, ela tem que ser feita aqui na terra como ela é feita no céu. Então ele é o governo. Pastor, mas como que eu vou compreender isso e fazer isso ser executado na minha vida? Vamos começar por aqui. Porque nós vamos juntando as pedras, juntando as peças. O versículo 24 de Mateus 16. O versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. A grande questão aqui está no processo da entrega, no processo da renúncia. A minha oração, ela vai ter eficácia, ela vai ser respondida, e a resposta que eu quero vai chegar se eu estiver totalmente rendido. Se eu tiver tirado de mim. Olha só o que ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Então significa dizer, pastor Oséias, que eu preciso abrir mão de mim mesmo. Eu preciso fazer com que o reino de Deus, ou seja, a vontade de Deus, ela venha preponderar em minha vida em todos os aspectos. Porque isso é um princípio. Que princípio é esse? É o princípio da honra a Deus. Isso significa que quando eu abro mão de mim, dos meus desejos, da minha vontade, quando eu pego o meu ego, que é tão difícil de trabalhar, o chamado ego, quando eu pego o meu ego e submeto ele aos pés da cruz, quando eu coloco ele debaixo da cruz, quando eu me liberto do meu livre arbítrio, quando eu jogo aos pés da cruz as minhas decisões pessoais, isso é renúncia, isso é abrir mão de mim para que o governo dele estabeleça. Quando eu entendo que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, e ao próximo como a mim mesmo faz parte do primeiro. Quando esse amor que eu estabeleço para as pessoas, que eu entrego às pessoas, ele tem que ser um amor que desce de Deus para a minha vida, eu estou abrindo mão das minhas próprias vontades. Pastor, até agora eu não entendi muito bem o que o senhor está querendo dizer. Vou lhe explicar. A oração que eu faço a Deus, ela precisa ser uma oração pensada. Tem que ser raciocinada. Ela tem que ser uma oração com propósito. Porque, via de regra, as orações que fazemos a Deus, a grande maioria delas é pedido.
Já prestou atenção como é que a gente ora? A gente começa orando já pedindo. Como assim? Senhor, abençoa Ciclano, Senhor, abençoa Beltrano, Senhor, vai lá no hospital, Senhor, vai lá no presídio, Senhor, vai lá, Senhor, vai, Senhor, faz, e Senhor, e Senhor, e Senhor. É ou não é assim que a gente ora o tempo todo, todos nós? A gente pede demais. Ok, mas qual é o propósito do pedido? Porque nós estamos em um momento que nós precisamos entender e precisamos internalizar isso em nós. Que toda oração que eu faço a Deus, a resposta dessa oração, quando ela vem positiva, ela precisa vir para um propósito. Qual é o propósito? O propósito da resposta dessa oração, ela só tem um propósito, que é glorificar a Deus. Se não é para glorificar a Deus, a resposta vai ser negativa. Lembra que eu falei para vocês na terça passada, que às vezes nós estamos pensando que a nossa oração está subindo, e ela na verdade está descendo, está caindo. Pastor, mas assim eu vou ficar até com medo de orar. Você não precisa ter medo de orar, você só precisa aprender a orar. Só isso. Tem um texto aí na Bíblia, que nós lemos na terça passada, que ele diz, não precisa de vãs repetições. Não precisa estar falando a mesma coisa o tempo todo. Desde que a gente compreenda o poder da oração. Desde que a gente compreenda a importância da oração. O nosso Deus, Ele quer nos atender. Mas a Bíblia diz que Ele não dá a sua glória a outro. Isso já está definido, Deus não vai dar. Então, se eu quero receber, eu preciso compreender isso. Mas vamos lá. O modelo é o do céu. O governo é o do céu. Não é o meu governo. Nós estamos tão acostumados aqui nessa terra, até porque nós nascemos aqui. Tudo que a gente conhece está aqui. Tudo que nós conhecemos está no plano físico, no material, no palpável. Tudo. E porque nós conhecemos aquilo que é tangível, aquilo que é palpável, via de regra, a nossa oração ela é muito embasada naquilo que vemos. Porque é a nossa referência humana. Só que, para que a minha oração seja de fato eficaz no mundo espiritual, o parâmetro precisa ser espiritual. Como é que a nossa oração funciona? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos ler um texto na Bíblia. Um ou dois textos na Bíblia aqui. Apocalipse, capítulo de número 5. Eu vou ler os versículos e você vai acompanhando. O capítulo 5 de Apocalipse, nós vamos ler alguns versículos para chegar no versículo que eu quero que você compreenda. O capítulo 5 de Apocalipse, ele é extraordinário. Ele diz, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz,
quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. Quem está dizendo isso? João. Porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Agora, versículo 8, eu quero que você preste atenção. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Agora, espera aí. Vamos ler o versículo 8 de novo? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Pastor, continuo não entendendo muita coisa, vou lhe explicar. Mas antes disso, Salmos 141. Nós estamos construindo. Daqui uns dias você vai estar entendendo muito bem a questão da oração. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz, quando a ti clamar. Agora, suba a minha oração perante a tua face como incenso. Então, ok. O que a Bíblia está nos dizendo? O que ela está nos informando aqui que vai mudar a nossa vida? A Bíblia está nos informando aqui, irmã Cibele, que a oração que eu faço a Deus, ela não chega diante de Deus como eu penso. Ela chega diante de Deus, mas antes de chegar, ela passou por um processo. A minha oração passa por um processo. Ela, antes de chegar, ela é queimada para ser purificada. Vou dizer de novo. A minha oração para chegar diante de Deus. Mas como é que Deus conhece a minha e a sua oração? Ele conhece ela através do cheiro. É através do cheiro que Deus conhece a minha e a sua oração. Vamos lá. A Bíblia diz que do coração do homem procede os maus pensamentos. Do coração do homem procedem as más intenções. Mas a minha oração
para eu verbalizá-la ou pensá-la, ela é produzida por meio de sentimento. E é o sentimento que vai gerenciar esse processo da oração. Se a minha alma está abatida, a minha oração vai sair uma oração de lamento. Se a minha alma está alegre, a minha oração será uma oração de regozijo, de júbilo. Porque a oração que faço, ela está baseada no meu sentimento. Agora, lembra que eu falei para vocês o ano atrasado, falei o ano passado, que o grande desafio nosso é dominar o nosso coração? Porque, pastor Jacques, a questão nossa está no coração. Sempre esteve. A questão nossa está aqui dentro, é no coração. O coração precisa estar bem. E quando eu digo bem, não estou dizendo que o coração tem que estar alegre, que o coração tem que estar regozijando, não estou dizendo nesse aspecto. Eu estou dizendo que o coração precisa estar bem diante de Deus. A minha oração, ela passa pelo crivo do céu, para chegar até as narinas do Todo-Poderoso. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Um coração amargurado, um coração rancoroso, pode gerar uma oração que produza um incenso agradável que vai chegar diante de Deus? Eu preciso trabalhar o meu coração. Eu preciso trabalhar o meu coração. Eu preciso desenvolver o sentimento do céu dentro de mim. E isso é possível quando eu permitir o governo dele tomar posse do meu ser. Nós precisamos compreender essas coisas. Porque, na verdade, o que é que eu sou? Eu sou um fabricante de incenso. Quando eu canto, quando eu oro, eu estou fabricando o incenso que chega às narinas de Deus. Percebam que, de acordo com Apocalipse 5, é um dos textos, dos muitos que tem. Como é o trono de Deus? É fácil demais de compreender o trono de Deus. Aqui está o trono. Aqui está o trono. E diante do trono existem 24 tronos pequenos. 24 tronos pequenos, que são os tronos dos anciãos. É ou não é assim que lemos agora há pouco? E qual é a função desses anciãos? A função dos anciãos é exatamente recolher as orações dos santos no seu turno. Eu disse para vocês na semana passada que a nossa oração ela é respondida em um prazo rápido. Mas eu não quero falar sobre o prazo hoje. Eu quero falar sobre o nosso comportamento diante de Deus na nossa oração. Pastor Jacques Mendes, o senhor acha que Deus esquece das coisas? Sim ou não? Não, claro que não. Se Deus não esquece, por que nós temos que ficar repetindo as coisas o tempo todo? Ah, mas aí a Bíblia diz sobre aquela mulher que ficou batei, e abri-se-vos-á. Ok.
Mas eu estou trabalhando uma via com você no sentido de que Deus, Ele não esquece. E Ele vai responder a sua oração na hora certinha, mas Ele não vai deixar processos para trás. O grande desafio nosso é estar 100% direcionado pelo céu. Sabe por que é importante estar direcionado pelo céu? Porque quando a gente é direcionado, vamos lá, vamos ler um texto aqui. Gálatas. Capítulo de número 5. O versículo 16 diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O versículo 18, a parte B, diz: mas se sois guiados pelo Espírito. O que isso significa na prática para a gente? A grande sacada aqui é ser guiado, direcionado pelo Espírito. Em tudo que vamos fazer. A oração que vamos realizar diante de Deus, ela precisa estar de acordo à vontade do Espírito. Você pode, nós até podemos realizar orações e mais orações que está de acordo com o nosso desejo. Não há problema nisso. A questão é a resposta. Porque antes de Deus cheirar a sua oração, Ele vai olhar o quê? A intenção do seu coração. Qual é a sua intenção? Qual é o propósito desta campanha? Qual é o propósito dessa oração? Esse propósito, ele é legítimo se for. Se esse propósito, ele vai glorificar a Deus, fica tranquilo. Vai acontecer. Agora existem alguns pormenores que eu gostaria de falar com você. O propósito pode ser positivo. O desejo pode ser legítimo. Você pode estar exatamente cumprindo os requisitos. Mas existe um outro aspecto. Você está preparado para receber aquilo que você pediu? Porque às vezes vai estar tudo corretamente, mas você estará preparado para receber? Você tem bagagem para receber isso e não se perder? Eu estou tentando mostrar para vocês que além da oração, da resposta da oração, é necessário estar preparado para receber aquilo que peço. Isso envolve maturidade espiritual, isso envolve maturidade psicológica, isso envolve maturidade da vida. Porque tem muitas coisas que peço a Deus que é legítimo, mas não está na hora de receber.
E como é que eu faço para compreender essas coisas? É buscar ser direcionado pelo Espírito. Se a gente for direcionado pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que vou pedir, Ele vai me privar de pedir, porque não estou pronto para receber aquilo que o meu coração deseja. Mas ok, nesses minutos que ainda nos resta, vamos trabalhar um outro aspecto agora. O aspecto do meu preparo. O aspecto da limpeza que eu preciso adquirir na minha caminhada. Quem de nós nunca passou por situações que nós estávamos corretos, certos em tudo, e mesmo assim nós oramos, Deus não respondeu e nós fomos atingidos com algum tipo de situação, com alguma situação que nos feriu, que nos decepcionou, que nos humilhou. Entenda isto nesta noite. Deus usa situações para moldar o nosso caráter, para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar a nossa personalidade, o nosso ímpeto. Deus usa situações, você está certinho, está tudo organizado, tudo nos conformes, mas mesmo assim você é atingido. Isso acontece pelo fato de que Deus está nos moldando, trabalhando o nosso caráter espiritual. Agora, sabe qual é o nosso grande desafio? É aceitar isto. É aceitar isso e permitir a ação divina nas coisas que está ocorrendo, que está acontecendo com a gente. Eu aprendi uma coisa na minha vida: tudo que acontece, o primeiro olhar que eu direciono para as situações é no prisma espiritual. Qualquer coisa que acontece, eu olho pelo prisma espiritual. É basicamente isso que faço. Depois que eu analiso pelo prisma espiritual, aí eu vou olhar pelo prisma humano. Mas eu preciso compreender essas verdades, para que a minha vida seja uma vida melhor, para que eu sofra, mas sofra com alegria. Já viu sofrer com alegria? Já viu cantar com alegria? Cantar sofrendo tristeza? Cantar chorando? Mas não de alegria, mas de tristeza. Como é que a gente glorifica a Deus e agradece a Deus pela dificuldade? Como é que eu me alegro diante de Deus pelo problema que está ocorrendo na minha casa, na minha família? Como é que eu consigo me comportar assim? É quando eu compreendo que a ação divina na minha vida, ela vem para moldar a minha vida e também para moldar as pessoas que estão próximo de mim. Só que às vezes as pessoas não compreendem essas coisas. Outro dia, uma pessoa mandou um áudio para minha mãe e disse assim: a
A mãe dela estava na UTI. E elas conversando, e ela mandou um áudio dizendo assim: Deus, Ele tem que curar a minha mãe. Por quê? Ele curou lá no passado. Ele ressuscitou lá no passado pessoas. Então Ele tem que curar a minha mãe. Deus pode até curar, mas não é assim que a gente se comporta. Porque Deus não é o meu servo, eu que sou o servo. Não sou eu que dito as regras e dou as ordens para Deus, sou eu que tenho que me adequar à ordem de Deus. Isso tudo faz parte do processo da oração, para compreender. Porque às vezes a gente fica angustiado, porque Deus não está nos respondendo. Nós estamos falando, estamos clamando há tanto tempo, e Deus não está nos respondendo. Mas Deus está nos respondendo. Deus está nos respondendo todos os dias. Nós é que não sabemos ouvir a resposta. E quando a gente ouve, a gente não aceita. Quem gosta de receber não aqui? Quem é que gosta de receber o não? Levanta a mão para me ver. Quem é que gosta de receber não? Mas um sim todo mundo gosta. Porque é bom o sim, né? Por que o sim é bom? Porque o sim nos agrada. O sim nos satisfaz. O sim nos ajuda. O não nos esmorece. O não nos corrige. O não chama a nossa atenção. E vou dizer uma coisa: a grande maioria das orações que realizamos diante de Deus, a resposta dele é não. Ele está dizendo não. Não. E nós estamos. Não. E nós estamos. Não. E nós estamos insistindo. Nós estamos insistindo. Insistindo, ele está dizendo não. A resposta é não. Mas eu quero é o sim. Eu vou buscar o sim que eu quero, porque eu quero é o sim. Eu sou determinado, eu vou buscar o sim. Não é errado ser determinado. Mas para ser determinado, na perspectiva da oração, é necessário compreender. Buscar saber o que é que Deus está me dizendo a respeito desse não que Ele está me dando. Quantos não de Deus salvou a nossa vida? Quantos não de Deus nos ajudou a permanecer fiel? Os não de Deus é mais importante do que o sim na nossa vida cristã. Porque imagina se Deus fosse dar a você tudo aquilo que você pede. Imagina um negócio desse. Tenho certeza que hoje você pediu um monte de coisa, como eu pedi também. Imagina se Deus tivesse entregado tudo que você pediu hoje. Né, Giovana? Imagina como você estaria. Mas talvez tudo que você pediu hoje, a resposta dele foi qual? Agora não. Por que Deus age assim? Porque Ele é Pai e nós somos filhos. E na grande maioria das vezes nós não sabemos o que pedir. Vou dar um exemplo. Uma criancinha pequena, se deixasse,
e você desse um pirulito para ela, ela ia querer passar o dia inteiro chupando pirulito. Mas o pai e a mãe sabem que o pirulito, em excesso, vai causar problemas de saúde. E quando a criança ela chora pelo pirulito, o pirulito a mais, qual vai ser a sua resposta para a Maria Luísa? Não, minha filha. Mas eu quero, pai. Não. Mas eu estou com vontade de chupar o pirulito. Não. Aí sabe o que ela faz? Chora, dá birra, e a resposta é não. Por que a resposta é não? Porque você, como pai, sabe que o excesso de doce vai causar problemas de saúde. Presta atenção no que você está pedindo. Você está pedindo às vezes coisas que Deus está dizendo não. Mas eu quero, Deus, vou fazer a campanha aqui de 30 dias, mas o Senhor vai me dar, que se o Senhor não der, eu vou me desviar. Ou vocês já não ouviram isso? Estou falando besteira aqui? Se o Senhor não me der, dentro de 30 dias, eu vou deixar de pregar, eu vou deixar de fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. E Deus está dizendo, problema seu. Porque a resposta é não. Por que a resposta é não? Porque você não está merecendo isso agora. Eu li um livro, não recordo se é Os Heróis da Fé, que o autor comenta que nunca, é a esposa de um dos heróis, que nunca deu nada para os seus filhos enquanto eles choravam. Pois é, Susan Wesley. Ela nunca deu nada para os seus filhos enquanto ele estava chorando, pedindo. Vamos pensar sobre essas coisas. Será que não é o excesso de pedido que está atrapalhando a nossa bênção chegar? Não estou dizendo com isso que você precisa parar de orar. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você precisa fazer uma oração com responsabilidade pessoal. Que você precisa fazer uma oração e ter isso resolvido dentro de você, que Deus abençoando, a glória é dele. Deus resolvendo o problema, a glória é dele. Deus te dando o que você precisa, talvez você pediu um carro, uma casa, talvez pediu alguma outra situação, alguma outra coisa, a glória precisa de ser de Deus. Porque se assim não for, não vai acontecer. Você pode até conseguir, com o seu esforço, com a sua dedicação, com o seu braço, pode até conseguir, mas Deus poderia te dar com muito mais facilidade. Então vamos lá. A questão nossa é limpar o nosso coração para fazer a oração. Eu terminei, eu acho que foi a terça passada ou a outra, falando sobre o exemplo da irmã Ana, que precisou se limpar. Quantos anos ela passou orando? Quantos anos aquela mulher passou orando por causa do problema de Penina? Mas o dia que ela entendeu, esvaziou o seu coração e disse: Senhor, se o Senhor me der, é teu. Se o Senhor me der, é teu. Interessante, né? Se o Senhor me der, é teu. Ou seja, continua sendo de Deus. Se o Senhor me der, é teu. Se o Senhor abençoar o que eu estou pedindo, Senhor, a glória é tua, não minha. Se o Senhor derramar sobre a minha casa a tua presença, a glória é tua, não minha. Só que isso precisa ser feito com inteireza de coração. Não é simplesmente falar. Hebreus capítulo 4, verso 12. Eu amo esse texto. E eu procuro encaixar ele nas minhas palavras.
Porque eu gosto demais. Olha o que ele está dizendo. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então presta atenção aqui, meus queridos. Quando você dobrar o seu joelho para orar, você pode dobrar o seu joelho para orar tendo a convicção de que antes de você verbalizar, o Senhor já leu a intenção do seu coração. Então, se você vai pedir alguma coisa para benefício próprio, no sentido do seu ego, do seu orgulho, porque eu mereço, porque eu sou assim, porque eu tal, porque eu, esquece, nem precisa orar. Porque não vai ser respondida. Cure primeiro o seu coração. Resolva primeiro você. Peça a Deus para limpar o seu coração. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração. Ela precisa ser preenchida, meu coração precisa ser preenchido pela palavra de Deus. E a palavra de Deus no meu coração vai gerar em mim transformação. E aqui o grande propósito é, se a palavra vai estar em mim, eu vou ser direcionado pelo céu, vou ser conduzido pelo céu, vou ser direcionado pelo Espírito Santo. O que vou pedir é para a glória do Senhor, não para a minha glória. Vamos limpar essas coisas de nós. E vamos fazer a oração certa. Vamos orar da maneira correta. Qual é a maneira correta, pastor? Mateus 6. É o nosso modelo. O reino de Deus precisa estar estabelecido dentro de mim. Aí eu vou orar: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa os meus filhos, abençoa, Senhor, restaura tudo. Para quê? Para que o teu nome seja glorificado. Depois que o teu nome for glorificado, se sobrar alguma coisa para mim, eu vou receber. Mas primeiro é para a tua glória. Se o Senhor salvar fulano, se o Senhor salvar Beltrano, o Senhor vai salvar. Se sobrar alguma coisa, eu vou receber, mas é para a tua glória. Se ele endireitar, se ele andar corretamente, é para a tua glória, Senhor. É o Senhor que vai ser exaltado, porque é o Senhor que faz. É assim que tem que ser feito. Senhor, nos dá condições de terminar essa construção, nos dá condições, manda mantenedores para cá. Para quê? Para que o teu nome seja glorificado. O Senhor já fez milagre aqui e o Senhor vai continuar fazendo, porque o teu nome está sendo glorificado aqui. Não é para a glória do pastor. Eu disse ontem para os meninos aqui que estavam comigo ontem, disse: olha, a pessoa que tem que ser menos lembrada de tudo isso aqui é o pastor Silas, porque Deus é que tem que ser glorificado nessas coisas. É Deus. Então, se eu pego agora e coloco Deus na frente, se Ele fizer, Ele vai ser glorificado. Se Ele salvar, Ele vai ser glorificado. Se Ele restaurar, Ele vai ser glorificado. As coisas vão acontecer. Só que vou repetir para você, não é só fazer a oração. Ele vai olhar dentro de nós e ver se aquilo que estou falando procede de um coração contrito, de um coração que está quebrantado diante dele. Então eu tenho que me despir de toda a minha vaidade, de todo o meu orgulho. Então eu finalizo hoje dizendo para você o seguinte: a nossa oração, ela vai ser respondida quando ela for uma oração feita nos parâmetros do céu. O que isso quer dizer?
quando o governo dele estiver em mim, dominando todo o meu ser. Como fazer isto? Se quebrantando. Se faz isso orando. Se faz isso se derramando diante de Deus. Se faz isso abrindo mão de todos os meus e os nossos desejos pessoais. Se Deus, eu sou pó. Eu sou um pouco menor do que nada. Eu não tenho nada. Tudo o que tenho foi o Senhor que me deu. O fôlego da vida que respiro agora, o ar que respiro, é o Senhor que me dá. O cérebro que o Senhor colocou em mim para comandar a minha vida e os meus movimentos, é o Senhor quem fez. Eu não tenho absolutamente nada, até os filhos que nasceram das entranhas, é do Senhor. Porque foi o Senhor que planejou, foi o Senhor que fez todas as coisas, então é do Senhor. A pergunta que eu preciso fazer todos os dias é: o que é que eu tenho? O que é meu de fato? Nada. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui. O carro que você tem é seu? Doutor Jacques? Não. Deixa de pagar o IPVA. Na primeira blitz, ele vai para onde? Lá para o pátio. E no pátio, se o senhor não pagar, o que vai acontecer com ele? Vai ser leiloado. Então o carro é seu? Não. A casa que você mora é sua? Não. Porque se você não pagar o seu IPTU, ela vai para a dívida ativa. E chegará um momento em que você será desapropriado. E ela vai para leilão. O corpo que você tem é seu? Não. É emprestado. Deus te emprestou para você vir a essa terra. Nós não temos nada. Absolutamente nada. O carro que eu compro, eu pago aluguel dele. Qual é o aluguel? O IPVA, que tem que pagar todo ano para o governo. Porque se eu não pagar esse aluguel, ele vai me tomar. A terra que você tem, a casa que você tem, as coisas que você tem, não é sua. É do governo. O corpo que você tem não é seu, ele é de quem? Da terra. O que a Bíblia diz? Ao pó voltarás, de onde veio. Esse corpo que você tem aí bonitinho, saradinho, não é teu. Ah, pastor, e agora? E o espírito é meu? O que a Bíblia diz? Ele volta para Deus, que o deu. É dele. O que é que nós temos? Nada. Por isso que Isaías diz que nós somos um pouco menor do que nada. Nós não temos nada, nem o poder de pedir nós temos. Porque Tiago diz, nem orar vocês sabem. Que quando vocês pedem, vocês ainda pedem errado. O que é que você tem? Nada. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem uma coisa que é seu, que foi colocado dentro de você em razão do pecado. O nome desse negócio chama-se ego, orgulho. Essas coisas é nossa e nós precisamos de expulsar. Porque se assim a gente não proceder, nós não vamos avançar. Olha para cá, meu querido, já vou finalizar. Tem quanto tempo que você ora? Tem quanto tempo que você está orando? Por alguma causa, por alguma coisa.
E parece que as coisas não funcionam. Não se resolve. Está amarrado. Será que não tem alguma coisa que está travando essa bênção? Será que não tem alguma coisa que está impedindo a gente de receber? Tem alguma coisa. Precisamos olhar com mais cautela para o processo da oração. Precisamos buscar compreender isso. Por quê? Porque Deus, Ele quer nos abençoar. O mais incrível é isso, que Deus quer nos abençoar. Ele quer te abençoar, Ele quer abençoar você, quer abençoar você, quer abençoar você, quer abençoar todos nós. E não é com a bênção comum apenas, Ele quer abençoar a gente com bênçãos específicas. Mas a gente às vezes fica meio que encurvado. A mesa está posta, mas ele não consegue alcançar a mesa. A gente prefere comer a migalha. Que Deus venha ter misericórdia da nossa vida. Que a gente possa aprender a orar. Que a gente possa permitir que o céu venha reinar dentro de nós. O dia que o céu reinar dentro de nós, nós nos tornaremos pessoas extraordinárias. O dia que o céu reinar dentro de nós, nós seremos de fato representantes legais do reino de Deus nessa terra. Nós faremos proezas extraordinárias quando a gente deixar o céu reinar dentro de nós. É fácil? Não. É impossível? Claro que não. A gente consegue. A gente consegue. Vamos buscar essa intimidade com Deus. Vamos buscar essa intimidade com Deus. Vamos nos derramar um pouco mais. Vamos nos derramar um pouco mais. Deus nos dará força para vencer todas as adversidades. Que a gente possa sair animado, dizendo: Senhor, eu quero aprender a orar. Eu quero aprender a falar com o Senhor. Eu quero aprender a pedir, Senhor. Me direcione para que eu possa pedir da maneira correta. Para que o Senhor possa atender o desejo do meu coração. Me ensina. E Deus vai te abençoar, Deus vai nos abençoar, e nós seremos vitoriosos naquilo que a gente está propondo diante de Deus. Você que é pai aqui, quem é pai e quem é mãe aqui, levanta a mão. Quem é pai e quem é mãe, levanta a mão. Ok, Deus abençoe. A pergunta é: você gostaria de ver o seu filho sofrendo? Sim ou não? Claro que não. Você deixaria o seu filho sofrendo se você tivesse condições de tirá-lo do sofrimento? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. Você tiraria do sofrimento. Deus está com tanta vontade de tirar você do sofrimento que você não tem noção. Deus está com tanta vontade de tirar você do sofrimento que você não tem noção. Deus está com tanta vontade de tirar você desta causa que você não tem noção. Tenho convicção que o nosso Deus tem sentimento, e o sentimento dele é de pai. E como pai que ele olha para você, Oséias, e você, Oséias, eu quero que você saia disso. Só que Deus, ele é justo. Deus só vai tirar você desse sofrimento quando você entender, quando você aprender a lição. Quando você aprender, quando você entender, Ele vai pegar na sua mão e tirar você. Nenhum sofrimento na nossa vida, ele vem por acaso. Ou ele vem ocasionado pelas nossas ações, ou ele vem de alguma forma para nos provar em algum ponto. E não se esqueça, tudo que começa, termina. Tudo que começa, termina. Começou o sofrimento,
Tenha paciência, vai terminar. Está esperando uma bênção, começou hoje a esperar essa bênção? Fica tranquilo, vai chegar o momento da sua vitória. Tenha paciência, espere e aprenda a falar com Deus. Próxima terça-feira, vou estar mostrando para vocês biblicamente que a sua oração ela é respondida dentro de um prazo muito rápido. Muito rápido. Deus não acumula processo. Deus não acumula, Ele resolve rápido. E vai dar tudo certo no nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Senhor Deus, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Agradecemos a Ti, ó Deus, por Tua presença, por Tua graça e por Teu amor. Rogamos a Ti, ó Deus, a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Pai, eu sei que o Senhor tem bênçãos extraordinárias para colocar diante de nós, para que a gente possa usufruir ainda aqui na terra. Mas por vezes, nós não estamos nos comportando bem. Nós estamos nos comportando como meninos manhosos, como criança manhosa. E nós estamos querendo simplesmente porque queremos. Mas nós não temos, ó Deus, a capacidade no momento para receber aquilo que nós estamos pedindo. Que o Senhor venha instruir o nosso coração, Senhor, para aprender a esperar o tempo do Senhor. Tendo a convicção, ó Deus, que por mais que nós estamos, ó Deus, no Cronos, no tempo chamado Cronos, o Senhor está no Kairos. E o Senhor vai nos atender no Cronos, mas baseado no Kairos, que é o Teu tempo. Nos ensina a esperar o Teu tempo. Nos ensina a confiar em Ti, que o Senhor é o nosso Pai. Que a nossa confiança esteja depositada em Ti 100%. E que a gente não venha orar um pouco e tentar resolver as coisas usando as nossas próprias forças e sabedoria. Mas que possamos, ó Deus, nos entregar a Ti por completo. E que o Teu reino venha a ser estabelecido dentro de nós por completo. E que a gente, ó Deus, venha compreender quais são os Teus propósitos para a nossa vida, para a nossa casa. Abençoa, Senhor, a Tua igreja. Abençoa os meus irmãos. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, a Tua eleita. Rogamos a Ti a Tua bênção sobre a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão presentes e aqueles que não puderam estar aqui também, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los na mesma proporção. Abençoe, ó Deus, o Teu povo. Rogamos a Ti a Tua bênção neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém.